Chegamos ao nosso 7º dia, com muita alegria, com muita honra de estar por aqui. E me veio agora no coração, Deus no 7º dia, quando Ele já havia terminado de fazer tudo, de criar céu, terra, plantas, animais, no 7º dia Ele contemplou, né? Às vezes a gente interpreta de forma errada a questão do descanso de Deus no 7º dia. No 7º dia Ele não descansou porque Ele estava cansado. No 7º dia Ele parou para olhar as boas obras que Ele havia feito. E hoje nós estamos no 7º dia. E o tempo passa tão rápido, né? E nós precisamos contemplar aquilo que nós já vivenciamos, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos vivido na presença de Deus, que é tão maravilhoso, é tão perfeito. É um Pai amoroso, é um Pai zeloso e que quer que nós caminhemos em direção a Ele, que quer que a gente volte, né? Por isso eu falo da reconexão, porque nós já tivemos essa conexão com Deus de forma bem íntima e em algum momento isso na nossa história do ser humano a gente se perdeu e a gente vive as consequências de coisas que aconteceram há muitos e muitos anos atrás. E essa grandiosidade que Deus tem, a gente precisa viver ela nos nossos dias. E eu quero trazer para você hoje uma palavra, uma reflexão, que está lá logo no início, em Juízes 7. E eu quero trazer para você, pautado na palavra, mas situações que eu já vivenciei, pessoas próximas já vivenciaram, e hoje eu consigo ver inteiramente o poder de Deus. Há situações na minha vida e na sua vida que nós ficamos esperando que alguém te ajude, que alguém faça alguma coisa para você, e às vezes quando essa pessoa que você criou a expectativa não faz, nós ficamos frustrados. Então eu já ouvi história de, estava com problema no meu relacionamento e procurei um líder da igreja para que ele nos ajudasse, nos apoiasse e aquilo fosse resolvido. E no dia Deus falou tão claramente comigo que se aquele líder da igreja tivesse atendido a esse pedido, se ele fosse entrar no meio daquela situação e talvez ajudasse de alguma forma a resolver, talvez o nome de Deus não seria glorificado da maneira correta. Tem situações que vai acontecer na sua vida que é preciso separar o jeito que você quer que Deus faça do jeito que Deus quer agir, porque tem diferença. E em várias situações, Deus vai permitir que as coisas não aconteçam do seu jeito, para que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado. Kelly, mas é porque Deus quer aparecer de forma a se exaltar? Não, é muito pelo contrário. Eu entendo que Deus, na magnitude que ele tem, ele não precisa demonstrar o poder dele para ele precisa mostrar que ele está presente nas nossas vidas. Então tem situações que Deus vai fazer do jeito dele, tanto para que eu quanto para você, para que nós percebamos que é Ele que está agindo, para que a gente consiga dar o mérito da situação para Deus e não para o homem. Então, várias situações que já aconteceram na minha vida, e eu creio que se você refletir, você também vai encontrar situações na sua vida, que você vai ver que as coisas não aconteceram do jeito que você queria que acontecesse. Porque Deus tinha um outro jeito de resolver. E aí, quando foi do jeito dele, você falou, Deus está comigo. Foi Deus quem me permitiu passar por essa fase, foi Deus que me deu esse livramento. E se as coisas não fossem do jeito dele, fossem do seu jeito, talvez você não conseguiria enxergar a dimensão de Deus na sua vida. E a gente precisa, nesses 30 dias que nós nos propomos a parar, a dedicar esse tempo para conhecer a palavra de Deus, para estar em comunhão com Ele, nos reconectarmos com Ele,
a gente precisa, como ser humano, às vezes dos sinais claros, né, da vida de Deus. Eu falei para você logo no início sobre essa flor e cada momento que eu passo aqui perto dela. E aí, se você está vendo esse vídeo a primeira vez e não viu a história, essa planta ela estava praticamente morta. E com a permissão de Deus, né, com a vontade de Cristo, Ele está renascendo essa planta. E quando eu olho para ela e quando eu vejo a forma que ela está, porque daí você consegue enxergar que eu tenho folhas bem secas na ponta e eu tenho embaixo a vida voltando. Então aqui para mim, cada vez que eu olho para essas flores, eu entendo que é Deus me mostrando que Ele está presente comigo, Ele está presente aqui dentro da minha casa. Então Deus vai te mostrar de diversas formas, de diversos jeitos, que Ele está presente na sua vida. Então a gente precisa desse tempo de conexão para que as coisas não passem despercebidas, porque eu poderia só olhar para essa planta e achar que por vontade própria ela resolveu a voltar à vida, a renascer, né? A dar cores novamente. Mas pela minha conexão com Deus, por pedir, falei, Cris, se for da sua vontade, o Senhor pode fazer com que elas se renovem, com que elas vivam novamente. E eu tenho experimentado a graça de ver isso aos meus olhos, a presença de Deus dentro da minha casa. Então Deus vai permitir que várias coisas aconteçam na sua vida para que fique claro que é Ele que está agindo, que não é o ser humano, não é por sorte, não é pela amizade que você tem que aconteceu determinadas coisas, mas que é Ele agindo, Ele trabalhando em você e Ele trabalhando na sua vida. E aí a palavra que eu quero trazer hoje está lá em Juízes, no capítulo 7, a vitória de Gideão sobre os midianitas. De madrugada, Jerubbaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tomou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim que Gideão levou os homens à beira da água, o Senhor lhes disse: separe os que beberem água lambendo-a como um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com a provisão e as trombetas do que partiu. Então vou ler só até aqui, depois você leia no seu momento, conheça um pouco mais dessa história, mas aqui à luz da palavra, Deus vem mostrando. Aqui o Gideão, ele estava com um exército gigantesco, né? Aqui na primeira vez que Deus fala com ele e manda, né, parte do exército ir embora, aqui ele fala, então 22.000 homens partiram. Então quer dizer, se 22.000 partiram, ele ainda tinha mais 10.000 que ficaram com ele, tinha 32.000 homens no exército de Gideão. Então ele chegar, né, lá contra os midianitas com 32.000 homens, não teria espaço para mostrar que é Deus que estava nessa guerra com ele. Então, ao final de tudo, foram 300 homens. E Deus, aqui quando a gente continua a leitura, Deus entrega para ele, né? Ele vence contra os midianitas. Então, mais uma vez, o que eu quero trazer para você é, quando as coisas você consegue fazer do seu jeito, né? Você dá as suas formas de agir, de trabalhar, talvez não sobre espaço para que Deus mostre a obra dele na sua vida. Então ele prepara sim circunstâncias
para que nós estejamos alinhados com a vontade dele e para que a gente possa sim viver a glória e a alegria, porque é a alegria a gente viver na presença de Deus, vivenciar essas maravilhas que ele tem para fazer nas nossas vidas. Então aqui no exército de Gideão é uma das provas que quando as coisas são do jeito que Deus quer, vai dar certo. Quando a gente decide obedecer o caminho dele, não o nosso, né? Mais uma vez, a gente precisa andar conforme a vontade dele e não conforme aquilo que a gente acha que precisa fazer, que precisa ser do nosso jeito. Então, eu espero que na sua vida você consiga ter mais claramente a visão de Deus agindo sobre você. Quando as coisas não acontecerem do jeito que você espera que aconteça, que você tenha certeza no seu coração dessa relação com Deus, dessa intimidade que nós estamos criando com Ele, que nenhuma folha cai sem a permissão dele. Então, o que está acontecendo na sua vida e está acontecendo do jeito que você não gostaria que estivesse, fique em paz, porque Deus tem um propósito para agir e nem sempre as coisas vão ser do jeito que nós queremos que seja. Então, tudo que acontecer na sua vida, saiba que existe um propósito, né? Para nós que entregamos a vida para Deus, pedimos direção para que tudo aconteça. Então, saiba que tudo exatamente acontece no momento e na hora conforme Deus quer que seja. Então, a palavra que eu trago para você nesse nosso 7º dia é essa. Eu espero que tenha feito sentido na sua vida, que possa te trazer clareza de algumas situações que ou você já passou ou você esteja passando, para você ter certeza que se esse vídeo chegou para você agora, se você está me vendo de qualquer lugar, é porque Deus queria te revelar isso, Ele queria trazer essa palavra para mostrar que Ele é soberano sim, que Ele age nas nossas vidas e quando nós estamos dispostos a viver aquilo que Ele tem para nós, Ele nos dará a vitória, Ele trará a vitória para nós e não é pela força dos nossos braços, né? Aqui como Gideão não era pelo exército que ele tinha, mas era pelo aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Então eu espero que esse dia tenha sido vivificante para você, que traga renovo para o seu coração, para que você consiga ver um pouco mais e ouvir um pouco mais de Deus sobre a luz da palavra. E se fizer sentido para você, te encontro aqui amanhã no nosso 8º dia e convida mais alguém para conhecer um pouquinho da palavra de Deus e experimentar essa conexão, esse momento de pausa, esse momento que você tem para interagir e conhecer melhor a Deus, conhecer a Cristo. Que é só quando a gente abaixa a nossa voz, a gente abaixa o meu ego, o que eu quero, eu consigo me conectar de forma mais profunda com Deus. Então, um grande abraço para você. Nos encontramos amanhã. Fica com Deus.